Olá pessoal, tudo bom? Eu vou fazer esse vídeo aqui só para mostrar para vocês o processo de simulação, né, de um componente VHDL, tá? Então vou apresentar para vocês um componente simples, né, que é um decodificador. Então, novamente aqui o código do componente tem as três partes que a gente está acostumado: biblioteca, entidade, arquitetura. Biblioteca I3E, pacote 1164. A entidade, nós temos uma porta de entrada chamada A, que é um vetor de 2 bits, do 1 ao 0, e a saída B, que é um vetor de 4 bits. Esse aqui é um decodificador 2 para 4, tá? E na arquitetura, é uma arquitetura comportamental, que a gente vai implementá-la através de um processo, né? Aí esse processo, ele vai ser engatilhado, acionado quando houver mudança na entrada A, é por isso que tem aqui entre parênteses o A, aqui é a lista de sensibilidade, e aqui a gente utilizou o if para poder implementar, né, if else if, né, para poder implementar a lógica do decodificador. Então ele verifica cada condição de A. Quando for 00, a saída B é 001. Quando A for 01, a saída B é 0010. Se não, quando A for 0, B é 0100. Se não, é 1000. Então isso é basicamente o código que a gente utiliza para poder implementar um decodificador 2 para 4. E aí, para a gente poder testar esse cara, a gente precisa de um outro componente. A gente chama de test bench. Test bench é uma bancada de teste. Então, quando você cria um circuito, normalmente você vai ter vários dispositivos, né? Multímetros, osciloscópios, geradores de função, analisadores lógicos, que você utiliza para poder testar aquele circuito. Na simulação em VHDL, a gente vai usar um test bench. O que é um test bench, tá? Então aqui eu tenho o código do meu test bench. Então o test bench é um componente especial que a única função dele é ser simulado, né? Ele é simulado para testar um outro componente. Então também vou ter as três partes na entidade, biblioteca, entidade e arquitetura. A diferença é que a minha entidade ela é vazia, porque o test bench ele não é feito para interagir com o mundo externo, ele é simplesmente uma simulação, é como se fosse um script de simulação. E aí eu vou ter minha arquitetura. Então na arquitetura do test bench acontece: o meu componente que eu vou testar, a gente chama de UUT, que é Unit Under Test, ou DUT, dependendo do livro que você utilize, que é Device Under Test, né? No caso, é unidade em teste ou dispositivo em teste. Você vai declarar esse componente utilizando a palavra-chave component. Então, o mesmo código que eu coloquei aqui na entidade, no meu decoder, né, do meu decodificador, eu trago para cá, e onde tem entidade eu trago para o componente. Tá vendo que logo abaixo da arquitetura eu declarei, olha, existe esse componente chamado decoder. Isso é simplesmente para que o test bench saiba que esse componente aqui vai ser utilizado. E aí eu vou declarar sinais, tanto para as entradas, no caso aqui entrada A, quanto para as saídas, no caso aqui saída B, né, do mesmo tipo dos sinais que tem aqui no meu componente que eu vou testar, né. E isso é um detalhe aqui para vocês, na linha 19, né, essa sintaxe aqui é simplesmente para eu inicializar o sinal A com todos os bits em 0. Então quando eu coloco others, né, flecha 0, significa que todos os bits desse vetor vão começar com 0. É só para inicializá-lo, tá? Depois das declarações, vem o begin e a gente começa a nossa arquitetura do test bench. Eu preciso instanciar minha unidade em teste. Como é que é instanciar? Eu preciso declarar dizendo, olha, eu disse que existia o decodificador, agora eu digo pro simulador o seguinte, ó, crie para mim um decodificador e conecte as portas dele nesses sinais. Então, basicamente, essas linhas 28, 29, 30 e 31 fazem isso. Para eu poder fazer isso, eu vou utilizar a palavra reservada, né, a instrução do VHDL chamada port map. Então, eu vou aqui, eu crio um label, né, esse UUT dois pontos é um label, que é simplesmente para marcar essa região do código. Eu digo o nome do componente, decoder, que já o componente estava aqui declarado, na linha 11. E aí eu uso o port map. O port map ele vai fazer a conexão, né, entre as portas do componente com os sinais. No caso aqui a conexão é feita da seguinte maneira. Então a porta A, esse sinal de flecha para a direita, né, o sinal A, que esse sinal foi declarado aqui. A porta B, sinal flecha para a direita, com a porta B. Então ele conectou esse sinal A e o sinal B nesse decodificador que a gente criou. Basicamente, o test bench ele é feito para quê? Para criar estímulos, né? Eu vou estimular o componente para ver como é que ele reage na saída. Para fazer isso, a gente vai utilizar algumas instruções específicas, tá? Do VHDL, que são instruções que só funcionam na simulação, que elas permitem de controlar o tempo de simulação. Então, eu declarei aqui um processo chamado stimulus process, né? StimProc, né? Aqui o 2 pontos é um label só para marcar no código. O processo ele não tem lista de sensibilidade, ele vai ficar executando o tempo todo. Então quando ele começa, eu vou utilizar aqui uma chamada wait for. Então esse wait for é o seguinte, ele vai passar
um tempo da simulação. No caso aqui ele vai passar 100 nanosegundos da simulação. Então ele fica esperando 100 nanosegundos. Depois disso ele passa para a próxima instrução, que no caso ele atribui para o A o valor 00. E aí ele depois wait for mais 100 nanosegundos, espera mais 100 nanosegundos, atribui outro valor para o A, espera mais 100 nanosegundos, atribui o valor 10, espera mais 100 nanosegundos, atribui o 1, espera mais 100 nanosegundos, e aí ele usa uma instrução chamada report, que é simplesmente para indicar que o test bench está finalizado. No caso aqui não é o full adder, é o decoder, né? Decoder test bench finished, né? O test bench do nosso decodificador finalizou, e se wait, ele para o processo, né? E aqui o end process finaliza o processo, que é a declaração do processo. E com isso a gente consegue fazer a simulação. E como é que eu vou simular esse código, tá? Para fazer a simulação, a gente vai precisar de duas ferramentas. Primeiro, o GHDL. Então, o GHDL você consegue baixar na internet, é só procurar GHDL, né? Ele tem para Windows, para Linux, para macOS. Vocês dão uma olhadinha aí como é que faz para instalar, é bem simples. E o GTK Wave. Então, o GHDL, ele compila, ele compila e executa a simulação do VHDL, e ele gera um arquivo, que é um arquivo que vai ter as formas de onda da simulação. E o GTK Wave é um visualizador desses arquivos das formas de onda, no qual você pode analisar as formas de onda para saber se a simulação ficou correta. E aí no próximo vídeo eu mostro para vocês como é que fica isso.